Oiê, tudo bem? Eu vim aqui falar um pouquinho mais sobre nutrição e quero falar sobre dois componentes muito importantes para a nossa saúde intestinal e a nossa saúde mental. Eu quero falar sobre as fibras e sobre a água. Começando com as fibras, ela é muito importante para o equilíbrio da nossa microbiota intestinal. Quando a gente tem um equilíbrio dessa microbiota, a gente consegue ter um humor melhor. Por isso que ela faz parte também da nossa saúde mental. Com relação ao equilíbrio dessa microbiota, também a gente consegue evitar, prevenir, né, uma inflamação no nosso cérebro. Então, por isso que ela participa, né, desse processo de desinflamação, porque quando nossa microbiota está boa, a nossa mente também fica, porque está tudo interligado. Bom, também ela participa no controle, tá? Dos níveis de glicose, que são os açúcares, e também de gorduras no nosso sangue, evitando, né, prevenindo vários problemas de saúde, como diabetes, colesterol, triglicérides também, tá? Também falando sobre a água, que promove a nossa hidratação. A gente sabe que 70% do nosso corpo é provido, né, contém água. Então, o nosso cérebro também, ele necessita muito como fonte de energia a água. Então, a gente sabe a importância dela ao acordar. Por isso que por muitas vezes eu falo para os meus pacientes, quando acordar, tente tomar pelo menos 200 ml de água, pode ser em temperatura ambiente mesmo, que é até melhor do que gelada, porque você vai favorecer o seu cérebro a despertar. Também ajuda muito no nosso intestino. Então, ao acordar, a gente precisa tomar água para que a gente melhore também, né, o nosso trânsito intestinal, fazendo com que a gente umidifique esse bolo fecal para a gente conseguir evacuar com facilidade. Ainda mais quando a gente consome uma boa quantidade de fibras também nas nossas refeições, tá? Então, a fibra participa desse formato, desse bolo fecal, e a água faz com que umidifique esse bolo fecal para que não fique rígido, para que a gente consiga evacuar sem nenhum esforço, tá bom? Bom, então, como eu disse que a água ela é muito importante para fornecer energia, ela é muito importante também para prevenir dores de cabeça, tá? Porque quando o nosso cérebro também está desidratado, as dores de cabeça vêm com maior constância e também ajuda no processo cognitivo. Por quê? Porque a água ajuda muito no transporte, né? Na produção, na liberação de neurotransmissores. Então, por isso que participa desse processo cognitivo também, que promove mais foco, mais concentração e ajuda muito também na nossa memória. Então, quando a gente para também para estudar, a gente precisa hidratar o nosso cérebro, porque vamos juntar as duas coisas, né? Vai melhorar o nosso sistema cognitivo e também vai nos dar mais energia, né? Que é uma consequência. Então, vamos pensar em hidratar também, né? A nossa mente, pensando em ajudar também a ela para que a gente seja mais produtivo e mais alegre, né? Também, porque a gente vai melhorar também o nosso bolo fecal, né? A gente vai conseguir evacuar com mais facilidade. E lembra que eu falei, né? As fibras mais a água contribuem muito também na melhora do humor, porque vai ter um equilíbrio lá da microbiota, né? Bom, também a gente precisa pensar na água em quantidades certas para hidratar direito também nosso corpo. Então eu digo que a quantidade, né, seria mais ou menos de 35 ml de água por quilo de peso corporal, tá, gente? As fibras seria uma quantidade ideal de 30 gramas, tá? Por dia. Então, eu digo que seria importante vocês pensarem com muito carinho nas porções de frutas, nas porções de vegetais,
principalmente os crus que contêm mais fibras, e pensar também em consumir frutas com bagaço e casca, que as fibras se concentram mais ali, tá? Então, eu digo que no mínimo, já falei em outro vídeo, né? Seriam 3 frutas por dia, tá? No mínimo, porque o ideal seria de 3 a 5. Bom, e vegetais seria pelo menos almoço e jantar, vegetais crus, tipo saladas, tá? E também legumes, se puder colocar uma fonte de legumes também, mais al dente, né? Não tão cozido, porque quanto mais cozido, se perdem as fibras também. Seria muito legal. Então, seria praticamente metade de um prato com vegetais e seriam no mínimo 3 frutas ao dia. Se puderem colocar leguminosas também, como foi dito no vídeo anterior, que seriam dos grãos, né? Que é o feijão, grão de bico, lentilha, contém uma boa quantidade de fibras também, tá? Nestes grãos, como também os alimentos integrais, né? Substituir o pão branco pelo pão integral, substituir até mesmo arroz branco pelo arroz integral, mas nunca se esquecendo de tomar muita água, porque quanto mais fibra, a gente precisa de mais água. Então, ficar de olho nessa quantidade de água também, tá bom, gente? Então, era isso que eu queria dizer para vocês hoje, tá? Passar essa dica de hidratação e quantidade de fibras certas para nossa saúde, tanto intestinal como mental, porque a gente sabe que a cada dia mais essa relação é muito importante, né? Quando a gente pensa em intestino, a gente tem que pensar em cérebro, mente. Quando a gente pensa em mente, cérebro, a gente precisa pensar em intestino. Então, vamos pensar em cuidar bem da nossa mente e do nosso intestino, tá? Porque vocês viram que a relação é bem forte e assim a gente evita que apareçam problemas futuros, tá? Para que a gente consiga ter uma longevidade muito mais saudável. Então, era isso que eu queria dizer hoje para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.